Olá pessoal, Matheus do canal do Freira. No vídeo de hoje a gente está mostrando um live stream que eu fiz no final de semana, corrigindo um problema que eu tinha deixado na implementação da semana passada e melhorando um pouco os logs na classe de HTTP e também finalizando alguns testes de performance. Chama a vinheta. No começo do vídeo aí, eu estava vendo a issue que eu tinha aberto, daí eu fui dar um pull do master para pegar as alterações que eu tinha feito na semana passada. Aí startei ali em cima o NumDB, depois executei um comando para pegar o estado do cluster, só para ter certeza que estava tudo funcionando, que estava tudo setado, etc. E aí eu mostrei ali o problema que eu tinha feito. Se eu uso uma senha diferente, você vai ver que a senha, o final da senha está mostrando ali, porque a senha continha parte do usuário, então mostrando ali 1, 2, 3. Esse era o problema que eu queria resolver. Esse foi o primeiro problema que eu queria resolver, né? Então eu começou conferindo, ver se as pessoas já estavam online, ver se eu estava bonitinho, divulgando pro pessoal ali, mandando os links pro pessoal entrar na live. Daí eu fui arrumar o problema, que nitidamente era na parte de security, na hora de fazer o replace no usuário. Eu queria escrever um teste ali para isso, então eu copiei o teste ali da classe de DBOps, para ficar mais simples. Daí criei o teste para testar o usuário, então importando algumas coisas que precisavam ser importadas ali. Esse teste é razoavelmente simples, então o usuário seria Matheus, a senha Matheus 123, e eu esperava que no final o cleanup removesse tanto o Matheus quanto o Matheus 123 e o log mostrasse só 4 algoritmos para 4 asteriscos para cada log. Depois de uma briga ali com meus imports, aí eu criei uma session que no final deveria ser igual a algo, asterisco, 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 que seria o desejado. Quando eu rodar esse teste, inicialmente ele vai quebrar, obviamente, porque mostrou ali 1, 2, 3, que é o problema que a gente quer resolver. Então, eu estava tentando ativar o meu keylogger ali, mas falhei. Depois que eu atualizei o meu Mac, não sei porque esse keycaster parou de funcionar do jeito que eu esperava, aí eu desisti logo e voltei a fazer o que eu tinha que fazer. Eu fui ler a documentação do Replace na documentação do Rust. Depois de ler ali a documentação um pouco do Replace, eu voltei, estava explorando algumas ideias de como é que eu poderia fazer isso. Então, criei uma constante para guardar o space, que a minha ideia seria que eu vou apagar o usuário, espaço, que eu evito o fato de que a senha contém o usuário, trocar os dois, então eu vou procurar para o usuário espaço, que é o que vai ser o caso sempre, e depois eu troco a senha também. Eu imaginei que eu usaria o espaço ali para usuário e senha, por isso que eu criei a constante. Usei o formatter porque eu achei mais prático usar o formatter ali no final. Criei uma variável com um nome horroroso de userFull para conter o usuário mais no espaço. Ainda não resolveu porque isso eu precisava de colocar um espaço depois dos asteriscos, senão vai ficar diferente. Aí criei um placer, depois fiz o mesmo com o password e placer, só que o password eu não poderia fazer a mesma coisa porque o password fica colado na maioria das vezes. Pronto. Com isso aí foi a solução para o primeiro
bug que eu estava tentando resolver. Daí eu estava ali resolvendo os imports, colocando as tags, as macros que eu queria colocar. Daí eu fui testar, estou ali retestando meu código. Create token, token 1, 2, 3, startei. Yay. Pronto, aí a segunda coisa que eu queria trabalhar ali era esse log de erro, que ficava mostrando o erro o tempo todo do HTTP. Daí eu fui para a classe, se vocês virem agora eu estou na classe HTTP Ops. Aí eu fui estudar por que ele mostrava aquilo. Então se eu não recebi uma mensagem, eu receberia de um erro. Daí eu passei a printar qual o erro que acontece naquele caso, ao invés de só mostrar o erro, que ele na verdade era muito pouco, ajudava muito pouco. Então, como vocês viram ali, estava um erro de empty channel, significa que eu estava tentando ler uma mensagem de um channel que estava empty. Daí estava acontecendo 3, eu estava tentando entender por que estava acontecendo os 3. E daí por isso que eu printei ali o comando e depois o i para me entender o que a classe estava interpretando como 3 comandos. Eu imaginava que eu estava mandando só 2. Vocês conseguem ver que eu estava completamente perdido. Eu coloquei uma mensagem um pouco mais específica ali para tentar entender o que estava acontecendo. Message. Daí aí você consegue ver passing body out, then reply key 1, 2, 3 to replication. E depois que eu estava fazendo esse teste, eu percebi que aquele erro ele não estava acontecendo o tempo todo, era realmente quando tinha alguma coisa errada. E que os 3 comandos, na verdade, eram realmente 3 comandos que eu estava enviando, porque tem o comando de autenticação, o comando de selecionar o usuário e depois de selecionar o banco de dados, e só depois vinha o comando. Daí eu coloquei um print para ver qual comando que estava sendo executado antes de chamar a classe para processar aquele comando em si. Daí depois que isso aconteceu, eu fui fazer alguns testes ali de performance. Eu queria ver se na hora que eu mandasse muitas mensagens, se ele iria começar a dar erros. E eu fui ver tudo que eu tinha alterado, fui dar uma passada rápida em todas as partes do código que eu teria alterado ali. Daí fui melhorar um pouco essa classe. Tinha 600, eu queria paralelizar aqueles testes ali, ao invés de aquele teste, como vocês viram, queria 600 bancos de dados de uma vez, e eu queria que ele fosse um pouco mais rápido. Ele estava demorando um pouco rodar. Eu fiz ele rodar totalmente em background, para rodar todos em paralelo, e começa a dar alguns probleminhas ali. Banco de dados não selecionado, provavelmente algum problema de concorrência. Eu estava vendo se tinha alguma coisa errada, briguei um pouco com aquilo ali, estava dando alguns erros. Depois eu reparei que o meu bash estava cortado em 2, por isso que a linha estava cortada, como vocês podem ver, a linha 2 e 3 ali. Devia ser uma linha só, então ele estava tentando acessar realmente um banco de dados que ainda não teria sido criado, o comando estava errado. Acho que foi nesse ponto aí que eu percebi que aquilo estava errado, e depois eu consertei ele. Agora eu coloquei tudo na mesma linha, voltou a funcionar. Aí eu coloquei em background para ver. Aí 600 ali. Aí eu queria fazer um trap para que depois de rodar, criar os 600 bancos de dados. Como está criando em background, eu queria que só parasse de rodar depois que os 600 tivessem terminado, os 600 comandos tivessem terminado de rodar. Aí eu descobri esse wait command aí, onde você pode passar um PID do Linux e esperar para que ele
tem um resultado, só foi isso aí que eu fiz. Porque a ideia é rodar uns 600 em paralelo, mas eu só quero que o meu script de performance pare de rodar depois que os 600 estiverem criados, porque eu quero mais ou menos calcular quanto tempo que demora para me criar esses 600 bancos de dados aí, né? Eu uso ali o time do command line time para me calcular quanto tempo estava demorando essa execução. Aí eu fazendo alguns testes, qual número eu aceitaria, daí eu comecei a experimentar se mais threads melhorariam a velocidade, eu faria suportar essas 600 conexões simultâneas de criação de banco de dados todas de uma vez. É um caso de uso muito atípico, criar 600 bancos de dados em menos de um minuto, mas era um teste que eu estava querendo fazer. Eu fui 300 dava, 400 não dava, 600 dava pau, 500 dava pau. Comecei a tentar achar qual seria o número ótimo ali, fui fazendo manual mesmo. Com 450 estava funcionando, 475 começou a dar problema. Eu comentei ali, tentei fazer com 30 threads. 475 dava certo a maioria das vezes, mas às vezes falhava. Eu fui ver quantas threads estava lá no meu gerenciador de tarefas. Daí no final eu tava ali medindo quantas threads, tinha bastante thread daquele jeito. Voltei para 4 threads para ver se realmente aumentar as threads estava fazendo alguma diferença. Rodei várias vezes ali com aquela com uma thread só. Aí eu apelei, transformei o Rust em Node e ver se falhava, tava dando tudo certo. Fazendo 100, 450, aí começou a dar problema de TCP ali. Eu já não acredito que aquilo ali seja a thread, já é problema de rede, tem que parar para investigar depois. Então assim, tava tudo legal. Aí eu passei a fazer, ao invés de 600 que eu fiz ali, foi fazer 10 vezes, ou seja, 1000 bancos de dados ali. Só que fazer 1000 bancos de dados de 100 em 100. Fazendo 100, espera, faz 100, espera, 100 de cada vez, né? Rodando 100 e tal. Daí eu tentei ver se tinha alguma diferença de fazer com o buildado. Porque eu tava rodando ele compilado, aí eu fiz um build para ver se porque o build ele tem algumas otimizações. Eu queria ver se a otimização ia fazer usar mais cores, mais CPUs e se iria ficar mais rápida. E ali, se você ver, eu tô fazendo de 1 a 10 e de 1 a 200 na linha 4 e na linha 2 do Vim. Ou seja, estou fazendo 2000 bancos de dados, tirando alguns print screens para me lembrar. Daí fui só olhar ver se o NonDB tinha sido atualizado. Startei ele ali, criei 2000 bancos de dados várias vezes. Comecei a ver Improved Black Class, aí eu fiquei bastante feliz com isso aí, já estava dando o final da live e eu estava meio animado com a performance que tinha alcançado com esses 2000 bancos de dados aí. Eu já achei que valeria a pena fechar logo essa live, embora tenha sido 2 fix pequenos. Então tô ali só revisando meu pull request e foi isso aí. Obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.